Hoje vamos tratar nessa crônica sobre o aspecto da cidade do Recife, no seu aspecto urbanístico, na sua paisagem urbanística e humana que se desenvolveu nesta metrópole nordestina. Trata-se de um tema que ainda hoje existem muito o que se apreciar. É a questão que não é nem questão, é um molde que a cidade teve de sentir, porque é preciso sentir para poder compreender. Essa cidade do Recife teve, na época das décadas de 50, 40 e até mesmo a década de 60, teve nas suas artérias, nas suas ruas, principalmente, não somente nos arrabaldes, mas no próprio centro da cidade do Recife, uma paisagem urbana e humanística que era bem peculiar nesta metrópole. Trata-se dos vendedores ambulantes. Hoje em dia se tem vendedores, mas que não são mais ambulantes. Eles são vendedores fixos nas portas dos pequenos centros comerciais, como poderíamos assim citar armazéns, lojas e outros tipos de instituições comerciais. Eu vou me referir hoje realmente ao vendedor mais ambulante. É aquele que vende os seus produtos, ou vendiam os seus produtos, vivendo as artérias do Recife, caminhando pelas suas calçadas, com seus gritos tradicionais, com suas cantorias alusivas aos produtos que estavam sendo vendidos. Fossem eles miudezas, sorvetes, alimentação de uma maneira geral, enfeites e outras coisas que o valem. E o Recife foi uma cidade que teve uma enormidade de transeuntes que se beneficiaram em comprar aos vendedores ambulantes. Eles que com suas cantorias, seus gritos, procuravam persuadir ao transeunte em fazer suas compras. Eu citaria aqui um dos mais queridos e mais procurados. Era os famosos mascates. Eram vendedores que, através de uma maleta, eles conduziam produtos como agulhas, linhas, pedaços de bordados e outras coisas, bijuterias, e ali eram procurados pelos compradores. E eles tinham
uma maneira de fazer compreender, porque não era somente gritando o produto, mas era com duas madeiras batendo uma na outra, e a população era acostumada a esse tipo de sinal e corriam para as portas para comprarem os seus utensílios, que na maioria eram utensílios domésticos. Porque naquela época a mulher era mais presa ao lar por causa dos preconceitos e procuravam de maneira ingente a utilização de seus produtos nos famosos mascates. Esses mascates vendiam linhas, vendiam agulhas, vendiam até didal. Poucas pessoas hoje em dia sabem até o que é um didal. Didal era um suportezinho que protegia os dedos quando a dona de casa estava costurando, bordando ou cinzindo um tecido qualquer dentro de seus afazeres domésticos. Esse era um dos ambulantes mais procurados pelo centro da cidade ou pelas regiões dos arrabaldes. Outros vendedores que eram bem conhecidos, com características bem peculiares, eram os famosos vendedores de picolé. O picolé daquela época não era água e fruta muito pouca, passando bem por longe do picolé. Eram realmente um produto em que se sentia o sabor da música. Eu digo música porque também a criança, as famílias, procuravam os vendedores de picolé com o anunciado deles através de uma gaita. Ali todos eles eram iguais, com a mesma sonoridade. E ali eles arriavam os seus produtos na calçada e vendiam às famílias que o procuravam. Mas também tinham outros tipos de vendedores ambulantes que foram bem conhecidos na cidade do Recife. Foram os vendedores de frutas, os vendedores de verduras, que eles carregavam essas mercadorias nos ombros através de 2 cestos e saíam gritando pelas ruas, apresentando os seus produtos. Manga rosa, manga espada, manga sapatinho, manguito, verduras também, e assim por diante. E o Recife, as residências iam sendo abastecidas pelos vendedores ambulantes. Vendedores que vendiam até mel de engenho. Não existiam casas comerciais específicas para determinados tipos de mercadorias, principalmente frutas e verduras. Existiam também, naquela época, aqueles que vendiam os seus trabalhos, que não eram muito comuns aos recifenses. Por exemplo, as célebres lavanderias de roupas masculinas, as lavanderias chinesas. Os chineses eram bons engomadores e as roupas eram entregues a eles
e passava uns 3 ou 4 dias lá e depois ia se buscar. E vinha aquelas roupas bem passadas, bem limpas, com aquelas técnicas bem tradicionais e bem orientais. E assim o Recife tornava-se assim nas suas ruas um verdadeiro festival de vendedores ambulantes. Digo ambulantes porque realmente eles andavam, eles perambulavam pelas artérias do Recife. Até os vendedores de confeitos e chocolates, que andavam com aqueles balaios de vime e se prostravam mais nas frentes dos cinemas para vender a gurizada os confeitos, as pastilhas e os famosos chocolates. E assim por diante. O Recife tinha uma paisagem urbanística comercial bem peculiar. Recordo-me bem quando saíamos dos chamados bailes dos clubes. Nas calçadas deparávamos com aqueles vendedores de cachorro-quente. Às vezes 2 horas da manhã, 3, todo o pessoal que saía do clube pegava um cachorro-quente daquele e saía a sentir-se bem realizado com a alimentação daquela hora e daqueles vendedores. Que no caso aí não eram ambulantes, mas eram vendedores fixos. E assim por diante. Vendedores de cocadas, vendedores que até não vendiam, porque os produtos eram de graça, porque as ruas eram urbanizadas e arborizadas, com certos plantios de frutas, como a célebre Avenida Manuel Borba, no bairro da Boa Vista. Tinha os oiticeiros, eram os pés de oiti, em que a criançada pegava esses oiti no chão. E às vezes comiam eles imediatamente, escondido do zelo de suas mães, que sempre os proibiam de alimentar-se de produtos limpos e sadios e não produtos que caíam no chão. Então, tudo isso era paisagística do Recife das décadas de 40 e 50, aonde se sentia também até aqueles que saíam cantando canções, dando os gritos bem peculiares para identificarem os seus produtos, como aqueles que vendiam produtos de limpeza, produtos de cozinha, que vendiam espanador, costureiro, elementos de costuras, panelas e outras coisas que o valessem como utensílios domésticos que eram utilizados nas cozinhas e nas chamadas saletas das casas, principalmente as casas da chamada classe média recifense. Tudo isso é uma paisagem humanística, comercial, mas ao mesmo tempo humanística, porque havia também criatividade, porque os vendedores eram verdadeiros artistas, na sua maneira educada, fina, porém às vezes rude, simples, humilde, de levar seus produtos para que fossem consumidos nos interiores das casas recifenses. Tudo isso foi o Recife das 3 décadas, 40, 50 e 60, que hoje em dia, com o progresso
com o advento das modificações sociais e antropologicamente culturais, foram terminando esses costumes e começando outros. É sempre as mutações, as transformações em que a sociologia chama isso de progresso. E realmente um progresso. É um progresso na maneira de comercializar os produtos. E as cidades têm também suas peculiaridades em fazer com que os seus produtos cheguem aos seus consumidores. E o Recife teve essa época, uma época linda, uma época em que havia mais espontaneidade e os produtos, digo eu, não tinham uma química para trair miseravelmente, muitas vezes, aos nossos consumidores, ou às nossas consumidoras também, as nossas donas de casa. Né? Até galinhas eram vendidas com gritos, galinhas boas, galinhas poedeiras, galinhas gordas para abates, aquelas galinhas que geralmente eram mortas dentro da própria cozinha da casa, aonde utilizava-se até na morte dessas aves o prato chamado de sopa, que batia-se o sangue do animal para fazer o grande prato do Nordeste chamado de cabidela, e assim por diante. Era o comércio do Recife, o comércio dos ambulantes. E por que não chamar de comércio de vendedores realmente criativos e também honestos no fazer as vendas de seus produtos aos seus consumidores. E o Recife teve essa época maravilhosa. Essa época em que todos os produtos eram produtos que não eram produzidos nem comercializados com a intenção de enganar para se obter lucros, muitas vezes até exorbitantes. Era a espontaneidade de vender um produto sadio para que essa população se tornasse também não só grandes fregueses desses vendedores, mas também grandes consumidores dos nossos produtos alimentícios. Tudo isso foi uma época, e essa época foi apenas transformada, porque os alimentos são os mesmos, apenas a maneira de vender, de passar para o consumo, é que modificaram-se. E o Recife, ainda hoje, a gente depara-se com alguns vendedores de ruas. Como certa vez eu me encontrei com um que fazia anos que não via, vendendo mel de engenho. Vendendo mel de engenho. Tudo isso era o Recife de antigamente. E que hoje a gente tem somente na lembrança de ter consumido, no âmbito de nossos lares, comidas sadias, em que a própria natureza delas servem de alimentação nobre, sadia, para que os organismos dessas populações se nutram melhor. Isso é que eu chamo de
progresso. Progresso é progredir nas maneiras de se fazer as coisas, mas sem alterar a sua validade científica, a sua validade natural. Mesmo assim, as populações continuam ainda a se deleitar, principalmente as crianças e jovens dos vendedores ambulantes. Eles ainda não desapareceram totalmente. Eles ainda é parte dessa grande paisagem urbanística que tem o Recife, de ter possuído e ainda possui alguns vendedores dentro das nossas artérias da grande capital nordestina, que é o nosso Recife. Muito obrigado.